Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senador Wellington Fagundes e senador Paulo Rocha, os agradecimentos em nome de todo o corpo técnico da SUDENE e do povo do Nordeste, pela oportunidade de estarmos aqui, podendo externar as condições que temos de trabalho, as condições que temos de realizações, mesmo com as adversidades inerentes a cortes orçamentários e perspectivas de redução de incentivos dada ao ajuste fiscal, mas nós não, nem por isso desanimamos, nem, senador presidente, nos furtamos de continuar nessa luta. Então, estamos aqui para fazer uma prestação de contas e, ao mesmo tempo, fazer um apelo a esta casa tão importante na política brasileira e na República. Então, o Senado Federal tem uma participação paritária dos estados e faz com que a gente peça a colaboração, o engajamento nessa luta que a SUDENE e as outras instituições de desenvolvimento regionais travam neste momento. E aqui eu vou trazer assim aspectos gerais e passo nessa oportunidade, senhor presidente, a Vossa Excelência, o Plano de Desenvolvimento Regional, que já se encontra, inclusive, lá na Casa Civil há algum tempo para ser analisado. Nós dependemos do Plano de Desenvolvimento Nacional para que a gente possa desenvolver o nosso plano regional. E as dificuldades são muito grandes, tendo em vista que, quando se fala na financiarização desses planejamentos, a gente encontra um toque de receita. Passa também os resultados da atuação da SUDENE dentro do contexto institucional. Nós estaremos deixando aqui, com Vossa Excelência, um exemplar desse para todos os titulares aqui, senadores. Todos os senhores receberão esse encarte para que possam fazer com a sua equipe técnica algumas avaliações e considerações. Vamos passar, então, peço licença para começarmos a nossa apresentação. Não sei se aqui o costume é fazer sentado ou em pé. Pode fazer sentado, se achar melhor. Se Vossa Senhoria achar confortável ficar sentado, faça da forma que Vossa Senhoria entender. O prefeito de Igaraçu, Pernambuco, o prefeito Mário, está aqui presente também, vai nos entregar também o Arco Viário Metropolitano, que é uma obra que a gente necessita com a construção, e vou falar mais na frente na apresentação. Mas, prefeito, muito obrigado por ter aqui nos dado essa oportunidade. Eu vou tentar fazê-lo aqui sentado mesmo, aqui à mesa, mas aqui começa o quadro, um quadro referencial a onde nós podemos estar, onde a SUDENE tem os seus desafios e oportunidades de perspectiva para o desenvolvimento regional do Nordeste. Então, tem as várias áreas de atuação que nós temos aí da SUDENE. Para cá? Não estou conseguindo. Bom. Já? Esse quadro aí. A estrutura organizacional da SUDENE. Nós temos como órgão maior o CONDEL, que é o Conselho Deliberativo, que é composto por ministros, presidido pelo ministro da Integração. Se a presidente da República estiver presente, ela preside. Presidente, só para facilitar, o senhor faz o sinal ali para a mesa e ali da mesa muda a página da sua explanação. Ok, muito obrigado, senhor presidente. Então, como vemos aquilo ali, a estrutura organizacional, o CONDEL, ele é o órgão maior da SUDENE, que é um conselho composto por governadores. Inclusive, eu quero fazer um registro aqui, que como houve a Carta da Paraíba, o Fórum
o que eu acho que era o mais adequado para a gente discutir, nós discutirmos com os governadores as questões do Nordeste, era exatamente o CONDEL. E que eu não tive a oportunidade de participar de nenhuma reunião do CONDEL. Sempre nós temos adiamentos por questões institucionais. Então, a gente precisa retomar e sair da força. Temos o Comitê Regional das Instituições Financeiras, Banco Nordeste, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, que fazem parte disso aí. As instituições federais, que envolvem também o CODEVASF, além desses órgãos, CODEVASF, DENOX e outros órgãos federais. O Comitê de Articulação da Secretaria de Estados, que é uma coisa também que a gente tem que identificar. Os estados têm que nos colocar o que é que aqueles estados têm como prioridade. Porque nós temos um estudo das prioridades, mas os estados, estados e municípios, eles têm uma visão também local daquelas suas prioridades, e essa aí a gente está dando ênfase. A superintendência e a diretoria colegiada, que são organismos dentro da estrutura administrativa da SUDENE. A área de atuação da SUDENE é conhecida, e nós temos exatamente 1.135 municípios estão no semiárido, que representa 26,6% da área total da área de abrangência da SUDENE. Nós temos, como os senhores verem aí, um PIB de 596,3 bilhões, que é uma participação de 13,6% do PIB nacional. A área da SUDENE compreende o Nordeste mais o norte do Espírito Santo e o norte de Minas, e onde nós temos principalmente um investimento na área de incentivo fiscal. Por favor. A missão da SUDENE é articular, fomentar e cooperar as forças sociais, uma visão com mercados nacionais e internacionais. A visão de futuro é ser uma instituição de referência na promoção do desenvolvimento regional. A gente precisa reforçar essa força que tínhamos quando éramos ligados diretamente à Presidência da República, e hoje a gente está coligado ao Ministério da Integração, que, por sinal, tem nos dado muita força, mas esbarra sempre nos problemas orçamentários. O desenvolvimento, pressuposto do modelo de gestão, desenvolvimento de práticas e formulação de estratégia, negociação de parcerias, articulação e promoção. Aqui a finalidade, mecanismos e instrumentos que a SUDENE dispõe. A finalidade é promover o desenvolvimento includente e sustentável da sua área de atuação. O mecanismos institucionais, o Conselho Deliberativo da SUDENE, como eu falei ainda há pouco, os comitês de instituições financeiras, os instrumentos operacionais. Aí nós temos o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, o PRDNE, que depende também de ações dos ministérios, e a gente sempre fica na dependência de que outros organismos, por isso que eu digo que a autonomia de gestão e autonomia financeira, administrativa e financeira da SUDENE, ela é limitada, é relativa. Eu disse isso ainda há poucos dias atrás ao ministro da Integração, ao doutor Gilberto, que tem sido um grande parceiro nessa luta da gente tentar melhorar isso aí. O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE, que, na realidade, lá na frente, os senhores poderão ter a oportunidade de ver que ele está muito limitado. Nós temos uma carteira de 35 bilhões de projetos e temos uma disponibilidade de 2 bilhões por ano. Então, é realmente... E não é despesa isso para o governo. Isso aí são investimentos que geram emprego, renda e desenvolvimento regional. Temos incentivos fiscais, que hoje é a grande força da SUDENE, e lá na frente também nós vamos mostrar o que é que essa renúncia fiscal acarreta em alavancagem e investimento no Nordeste, e as suas limitações. Nós temos a isenção do nacional do frete da renovação da Marinha Mercante, que vence agora no final do ano, e nós precisamos do apoio dos senadores para que seja renovado. E o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, que nós fazemos a projeção, mas que o Banco do Nordeste é quem é um agente operador, é quem faz as suas operações financeiras através do Banco do Nordeste. Você tem esses dados
em relação aos incentivos fiscais versus investimentos e versus geração de emprego? Você tem aí? Nós temos, versus a geração de emprego, nós não temos esse dado, mas nós temos a relação da alavancagem. Vai ter um quadro específico, senador. Orçamento para atividade finalística. Vejam os senhores senadores, e a todos que nos assistem, como é pequeno o orçamento da SUDENE. Uma agência de desenvolvimento do Estado de Pernambuco tem 2 vezes o orçamento realizado da SUDENE. Quer dizer, a proposição de 84 milhões, na realidade, só foram realizados 15. Então, essa é uma coisa que a gente precisa do auxílio dos senhores senadores. 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Nessas suas atividades comparativas, a gente está mostrando aí o SEBRAE, que é um dos S, né? Um dos S. Vê a condição financeira dele, 746 milhões no Nordeste. A SUDENE, entre 2010 e 2014, 84 milhões, e só se realizou 15. Por favor. O Plano Regional de Desenvolvimento Nordeste, e se encontra, como eu falei anteriormente, no Ministério do Planejamento, Orçamento, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional. A gente também está aguardando que se dê posicionamento sobre isso aí. A SUDENE continua aguardando essas providências aí elencadas para, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do MI, iniciar o processo de compatibilização, atualização desse plano. Então, a gente fica sempre dependendo de que outros órgãos realizem aquilo que nós apresentamos e que eles façam a conclusão do trabalho, ou que eles tornem isso aí efetivamente através de projeto de lei ou de medida provisória. Por favor. Os fundos regionais de desenvolvimento, o FDNE e o FNE. O FNE é um fundo constitucional. As suas receitas, elas já estão, a origem da receita já estão com a destinação previamente prevista na Constituição Federal. E, com isso, essas transferências são duodecimais. O Banco do Nordeste recebe 1/12 dessas percentuais de arrecadação mensalmente e faz a aplicação no desenvolvimento do Nordeste. E o FDNE, que é orçamentário. Então, esse é contingenciado, entendeu? E são 2 bilhões. São 2 bilhões. Está aí um quadro, senador, do que se desenha, do que se é. Isso aí é a realidade dos fatos que nós temos em termos de FNE, o fundo aplicado por Estado, está vendo? Estado a Estado. E aí existe uma outra característica, que é o FNE, por exemplo, foi 100 milhões na Bahia e 1 bilhão e 800 em Pernambuco, 2014. Por quê? Por causa da Fiat e Transnordestina. Por isso que aí a gente vê dentro do próprio regulamento do fundo, a gente precisa melhor administrá-lo para que as regiões mais pobres do Nordeste, porque é outra característica que está acontecendo, estados mais desenvolvidos no Nordeste, criando uma disparidade intrarregional. A gente precisa recompor isso aí. A SUDENE tenta fazer isso através de projetos nesses estados, tentando modificar a legislação para que a gente tenha, em vez de 50% de financiamento dos projetos, a gente vá até 80%, para que o Nordeste tenha juros diferenciados, porque não se pode, o BNDES, aplicar o mesmo valor de juros no Sul e Sudeste para regiões pobres do Nordeste. A gente precisa ver isso aí também para poder equalizar. Pois não, senador? Você tem uma relação da aplicação do FNE e do FDNE em relação ao grande empreendimento e à pequena agricultura familiar, pequenos empreendimentos? No FNE, o Banco do Nordeste detalha isso com bastante clareza. No FDNE, como ele é destinado para projetos de infraestrutura, são projetos de no mínimo 50 milhões, a gente não atende ao pequeno.
Isso aí é uma outra coisa que a gente precisa dar mais, ampliar o fundo para poder atender as pequenas empresas, que a gente não faz. Eu estou te dizendo isso porque eu tenho experiência. Eu fui o relator, como deputado federal na época, da implantação da Nova Sudene, quando foi concomitantemente da Nova Sudene, que saiu do período de agência, quando foi transformado, para depois voltar a ser Superintendência de Desenvolvimento. O então deputado do PT da Bahia foi o relator da Nova Sudene. E a gente tentou colocar lá a aplicação que 30% destes fundos fosse direcionado especificamente para o pequeno empreendimento, a agricultura familiar, enfim. Mas não logramos essa vontade para poder exatamente reequilibrar, porque eu entendo, é a mesma experiência da Amazônia, de que o desenvolvimento pensado anteriormente, se não for incluído o pequeno produtor, a pequena agricultura familiar, os pequenos empreendimentos, que seja qualquer setor da economia, esse desenvolvimento ainda vai ser essa visão de, a partir dos grandes, um dia chega lá embaixo o desenvolvimento. Senador, o que a gente vê também é o seguinte: o FNE, o Fundo Nacional do Nordeste, Fundo do Desenvolvimento Nordeste, Fundo do Nordeste, ele trata disso aí, entendeu? O Banco do Nordeste tem políticas dentro do FNE que a Sudene é quem elabora. Você já foi uma notícia depois de uma briga do FNO especial, FNE especial? Ah, ótimo. Com certeza. E aí a gente vê que os grandes projetos que estão aí, na realidade, é Fiat Transnordestina. Né? A Fiat, logicamente, vai ter uma alavancagem de 7 mil empregos diretos e 50 mil empregos indiretos na região. A Fiat e a Transnordestina representa quanto daquele valor ali? Pernambuco. O FNE. Na Bahia. Na Bahia é zero. Esses dois. É 1,8 bilhões. É metade. Não, é quase total. Quase total. Mas não é 3,5 lá? Não, é 1,9. Ah, tá, em Pernambuco. Não. Ali, ó, FDNE, última coluna. Ah, sim. Última coluna. 2014. E eles pegaram total? Foram os empreendimentos que, em 2014, por exemplo, em agosto de 2014, foi liberado 800 milhões para a Transnordestina. Foi liberado uns 800 milhões, 1 bilhão mais ou menos para a Fiat. É tudo, então. 100%. Exatamente. Quase todo o volume vai para... Mas nós temos empenhados alguns bilhões de reais também para esse ano, já dentro do orçamento deste ano. Passando, por favor. Estimativa dos investimentos dos fundos regionais. Veja, senhoras e senhores senadores, o quadro do FDNE ele vai tendo uma previsão de crescimento. E veja o FDNE com uma estagnação. Porque lá orçamentário a gente não tem como. A única garantia que a gente tinha era que ele não era menor do que o ano anterior. Isso foi retirado. Então, ele pode, inclusive, ser menor do que está previsto aí. Depende do governo federal. Então, até 2018, há uma previsão de 64,48 bilhões, que para o Nordeste, na realidade, não representa quase nada. Vamos passar para a carteira do FNDE. Essa aqui é um retrato, senador, daquilo que nós falamos ainda há pouco. Os projetos que foram aprovados, os que estão em análise. Nós temos uma carteira de aproximadamente 35 bilhões. E temos uma previsão de, no máximo, 12 bilhões. Então, a gente já tem uma defasagem aí de 23 bilhões em projetos que estão em carteira e que retornarão para ser aprovado pela Sudene. Então, é um quadro que a gente precisa sensibilizar ao governo federal,
aos órgãos que fazem o orçamento da União, para que a gente faça, repensa aí, que isso aí, na realidade, não é despesa, isso é investimento e tem retorno, gera emprego e renda, e pode contribuir para o desequilíbrio intrarregional e regional dentro do país. Incentivos e benefícios fiscais. Os incentivos fiscais ofertados pela Sudene têm como objetivo estimular a atração de investimento privado em setores considerados prioritários. O público-alvo são essas empresas nacionais ou estrangeiras que venham a se instalar ou já instaladas lá no Nordeste. O que é que acontece, senador, presidente? Essas empresas, na realidade, só podem investir no Nordeste, ter esse benefício fiscal, se elas estiverem instaladas no Nordeste. Uma empresa que esteja instalada no Sul e no Sudeste, que tem imposto de renda a pagar nessa região, ele não pode pegar uma parcela desse imposto de renda a pagar e investir numa nova empresa no Nordeste ou numa empresa que ele tem no Nordeste. Só aquela unidade que está instalada no Nordeste, que é outra luta que nós queríamos travar, junto ao Congresso Nacional, junto ao Governo Federal, para que isso fosse estendido, talvez no percentual menor, não os 30%, mas 15%, pudesse ser de outras regiões. Entendeu? O imposto de renda que teria que pagar uma empresa aqui em São Paulo, ela pegasse 15% do que tinha a pagar, botasse mais 7,5% dela, dava 22,5%, e investisse numa nova unidade do Nordeste. Isso aí, com certeza, isso era uma alavancagem e não geraria prejuízo para a União. A vantagem do incentivo fiscal, a rápida tramitação, nós temos isso aí, é simples demais se fazer, diversos tipos de pessoas jurídicas, firma industrial, só que agora também há uma demanda, senador, das EPPs. Elas querem também ser inseridas, porque elas estão fora dessa capacidade de público-alvo. A empresa não precisa ter a sua sede no Nordeste, basta possuir empreendimento instalado na região. Aquilo que eu falei, ela não precisa estar instalada lá, a empresa, mas ela tem que ter uma empresa lá no Nordeste. Não é necessária a aprovação do projeto pela Sudene. Ele, na sua declaração de imposto de renda, ele tem um campo próprio, ele declara para reinvestimento. Pega esse dinheiro, deposita no Banco do Nordeste, os 30% do imposto de renda a pagar, independente de outros incentivos fiscais que eles tenham, e aí ele pega e deposita mais 15%, que muitas vezes o Banco do Nordeste mesmo financia, e deixa lá numa conta específica. Esse dinheiro ele pode aplicar no mesmo ano, ou esperar, o investimento dele um ano só não vai comportar, não atende, ele esperar 2 ou 3 anos, para então fazer um acúmulo e fazer um investimento no 3º, no 4º, no 5º ano. Esse dinheiro fica numa conta tendo um rendimento, salvo engano, de 90%, eu não sei assim o número correto, mas é algo em torno de 85% a 95% da Selic. Que esse dinheiro que fica lá no Banco do Nordeste fica. Se ele desistir de fazer o investimento, esse dinheiro a parte da Receita Federal repassada para a Receita Federal e a parte da empresa é devolvida à empresa. Por favor. Os setores prioritários para incentivos fiscais ofertados pela Sudene. Esses setores são determinados pela Receita Federal. Né? Mas, na realidade, a competência é do CONDEL. O Conselho Deliberativo da Sudene é que deveria definir isso aí, mas há um desvirtuamento e a Receita Federal é quem o faz. Essas são as áreas em que podem ser ofertados os incentivos fiscais. Mas fica o registro aqui de que o CONDEL não tem tomado essa decisão e tem sido a Receita Federal que está... por favor. Aqui está o impacto dos incentivos fiscais nas... Pois não. Naquele quadro anterior, o investimento de energia não pode manter. Não. No investimento de energia, infraestrutura, a presidenta baixou uma portaria, pelo menos na área da Sudam,
proibindo não, limitando o investimento na energia, porque na época, os 2 anos anteriores, tinha todo o dinheiro do desenvolvimento, o fundo lá, tinha investido na energia. Não sei se aconteceu também na área da Sudante. Foi limitado ou foi proibido o investimento da energia, porque tinha levado não só as linhas de transmissões, mas as próprias hidrelétricas tinham levado todo o dinheiro. Aconteceu também lá? Tanto a Sudene, quanto a Sudec, quanto a Sudan estão proibidas de fazer financiamentos do FDNE para a energia, como um todo. Nós financiamos 968 milhões na energia eólica, foi onde houve a Sudene começou isso aí no Nordeste, mas o governo federal entendeu que não mais poderíamos financiar. Quanto aos incentivos fiscais, eles permanecem sendo possível, quanto à área de energia elétrica. Aqui é o impacto dos incentivos fiscais nas contas nacionais. Vejam, senhores senadores, que o impacto é assim, de uma monta, você vai ver na última coluna, os percentuais são insignificantes. Eles não trazem prejuízo efetivo na arrecadação de impostos na área federal. Então, está aí, ao contrário, esses incentivos fazem com que as regiões onde empresas incentivadas cresçam a arrecadação federal, cresçam a arrecadação municipal ou estadual na área do ICMS, que seja na área do ISS, que seja na área dos próprios tributos federais, e uma arrecadação também até da Previdência Social. Por favor. Mas eu insisto por causa daquela relação da coisa, porque eu tenho me envolvido muito nesse debate. Um grande problema nosso não é a questão do incentivo fiscais das nossas regiões. Nossa região. Veja aí, é o problema de que só investe no grande. Então, este modelo de desenvolvimento que foi exportado do Centro-Sul para o Norte e o Nordeste, ele é perverso, porque ele acaba mantendo as diferenças dentro da própria região. Então, na região amazônica, por exemplo, os grandes empreendimentos como mineração, no início lá, ainda na década dos militares, tinha um programa, o Sul vai ao Norte. Então, ia incentivar só as grandes agropecuárias. Por isso que tinha lá Fazenda Bradesco, Fazenda Bamerindos, Fazenda Volkswagen, porque eles poderiam investir o imposto de renda, o resultado do imposto de renda, em grandes empreendimentos da Amazônia, para desenvolver a Amazônia. Naquele tempo a palavra era integrar para não entregar. E aí se estabeleceu grandes investimentos para o grande e para o pequeno nada. Por isso que lá na região norte, e principalmente no meu estado do Pará, os grandes conflitos de terra, porque foram dando grandes terras para esses grandes empreendimentos e para o pequeno agricultor que estava lá, que historicamente está lá, foi sendo empurrado para o canto e aí teve que reagir e ter os grandes conflitos. Então, essa questão dos papel da Sudan e da Sudene nas nossas regiões, exatamente isso, como equilibrar os investimentos capazes, tudo bem, manter o grande, que é fundamental, do grande, mas também tem que incluir o pequeno no desenvolvimento, para não poder, exatamente, não manter as diferenças regionais. Vê, por exemplo, no Pará, tem grandes regiões ricas, como o Sul, mas pobres como o nosso Marajó, que pertence tanto ao Amapá quanto ao Pará. Embora o Amapá quer sempre levar o Marajó, mas... Não, nós dividimos as despesas de vocês do Marajó lá para o Amapá. Então, são regiões que é um modelo perverso que mantém essas diferenças regionais muito graves, entendeu?
Então, a ideia do incentivo fiscais, você dá esses dados aí, não traz grandes investimentos, ou não tem grandes prejuízos. Mas o problema não é este, o problema é que o dinheiro, você acabou de falar, que só vai para o grande e para o pequeno não tem. Nesse caso, o resultado obtido por grande, muitas vezes, não é reinvestido no Estado. O resultado que ele tem, o lucro, ele, às vezes, leva para investir em outras áreas, em outros lugares. Isso acontecia muito, por exemplo, na abertura da agricultura no Cerrado, nos anos 70, 80. O cara ia ali, botava a terra dele em garantia, pegava o dinheiro, fingia que estava plantando e ia investir no litoral. Né? Hoje, os grandes investimentos na região amazônica, que geralmente são feitos por pessoas de fora, por empresas de fora, na sua grande maioria. E aí, o resultado que ele tem lá, ele não reinveste lá. Por outro lado, se a gente encontrar isso que o Paulo está colocando, um mecanismo que a gente possa diluir esses investimentos com incentivos fiscais de forma mais horizontal, nós vamos estar ficando com resultado na localidade. E isso vai mudar, sob maneira, a situação da economia local. Entendeu? Isso é muito importante ser pensado, viu, Paulo? Eu queria...